Olá pessoal, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós, amém? Para mais um estudo da Palavra de Deus. Título de hoje: Atravesse, tome, divida e sirva. Ainda estamos falando do livro de Josué, esse trimestre todo. Vamos falar de Josué, né? Um homem que ficou no lugar de Moisés. Vamos lá, vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia e pelo pão de cada dia, amém? Grande Senhor, meu Deus, pela tua graça, bondade e misericórdia, te agradecemos imensamente, Senhor, por mais um dia de vida, pelo pão de cada dia, que o Senhor tem derramado sobre a minha casa e na casa dos meus irmãos e minhas irmãs, aonde estiver neste momento. Abra nossa mente, nosso coração, para compreender tuas santas palavras. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Atravesse, tome, divida e sirva. Veja a ordem dada aqui por Deus a Josué, numa ordem de ação. Isso também serve para nós no dia de hoje, viu, amados? Atravesse, tome, divida e sirva também. Tá bom? Abra sua Bíblia aí em Josué capítulo 1. Está escrito isso aqui, ó, versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, que falou Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, e mortos, dispõe-te agora, passa este Jordão, está falando do rio Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar e a planta dos teus pés, vos tenho dado como eu prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos ateus e até ao mar grande para poente do sol será vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometera dar a seus pais. Queridos, veja o que Deus está falando aqui para esse homem, né? Aqui está as ordens de Deus, né? E fica muito bem claro aqui no capítulo 1, versículo 1, que Moisés era servo do Senhor e Josué servo de Moisés, tá? Josué passa a ser servo do Deus Todo-Poderoso depois de muito tempo, queridos, tá? Isso está lá no finalzinho do livro de Josué. Por enquanto aqui, ele é humilde, ele sempre vai declarar aqui que ele era servo de Moisés. No capítulo 1, ele fala sempre que era servo de Moisés, tá? Amado, Josué abriu o seu livro mostrando Moisés como servo do Senhor. Queridos, o primeiro capítulo de Josué serve como uma instrução a todo o livro. Ele está dividido em 4 partes principais do livro. Primeiro, a travessia, né? Que está em Josué capítulo 1, versículo 1 até o 9, que nós estamos lendo aí. Segundo, Josué, também capítulo 1, 10 a 11, a conquista da terra. Terceiro, Josué capítulo 1, que nós estamos lendo, 12 a 15, a divisão da terra. E o quarto, Josué capítulo 1, que nós estamos lendo, 16 a 18, o serviço por meio da obediência de Deus, da lei de Deus, tá? As iniciativas de Deus são expressas por 3 verbos. Quais são os verbos? Cruzar, tomar e dividir. Esses são os verbos que Deus usou para Josué. Entenderam, queridos?
Em nome do Deus de Israel, pela fé, Josué foi chamado para agir e atravessar o rio Jordão, tomar posse da terra e dividir para todas as tribos de Israel. Tá? A estrutura do livro de Josué traz uma mensagem principal. A iniciativa de Deus não se realiza de forma imediata, ou seja, automática. A iniciativa de Deus exige a resposta fiel do seu povo. Tá? Diante de tudo que Deus fez por nós, incluindo tudo que não podemos fazer por nós mesmos, somos chamados a responder com obediência. Tá? Foi assim que aconteceu em toda a história sagrada e ainda continua sendo hoje. Meu irmão, o foco é obediência, é você obedecer a Deus. Porque falar de Deus todo mundo fala. O problema é que o povo não quer obedecer a Deus. Principalmente a lei de Deus. O povo quer seguir a sua própria lei. E é aí que está o grande problema. Entendeu, queridos? A descrição do povo de Deus no tempo do fim está em Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Né? O que está escrito lá? Né? Se guardarem meus mandamentos, né? Não é isso que está escrito? Os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Não é assim? Vamos dar uma lida. Apocalipse 14, abre a sua Bíblia aí. Já estou com a minha aberta aqui. Apocalipse 14, não custa nada ler, já estamos com ela aberta mesmo. Né? Está escrito assim, ó. Essas palavras aqui, desse livro de Apocalipse 14, versículo 12, fala assim, ó, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aqui está bem claro, não tem para onde a gente correr. Não tem para onde a gente inventar historinha, entendeu? Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Veja que o foco aqui é obediência. Era assim que tinha que ser no tempo de Moisés e também no tempo de Josué. Meu irmão, a história se repete. O padrão de Deus não baixa. O padrão de Deus só aumenta. Viu? Não deixe de fora essa palavra da sua vida. Obediência. Tá? A fé, né, e a obediência, elas caminham juntos, queridos. Viu? As pessoas de hoje, né, parece que não gostam dessa palavra aqui, né? Obediência. Eles querem viver em lei, né, dos mandamentos de Deus. Eles querem regozijar na graça e na fé. Tá tudo certo. Regozijar na graça e na fé, tá certo. Mas, meu irmão, você não pode fazer isso sem esquecer da obediência. Tá? Você não pode esquecer da obediência. Você pode fazer isso, pela graça e pela fé. Mas não se esqueça depois, na sequência da graça e da fé, vem a obediência, meu querido. Esse que é o grande erro nosso. Tá bom? Estou me incluindo aí. Estou pondo no plural nosso. Tá? Porque quem não obedece a Deus e guarda os seus mandamentos de Deus, está vivendo em pecado, sabia? Sabe por quê? Porque o livro de 1 João, capítulo 3, versículo 4, fala que o pecado é a transgressão da lei. Você está vendo? A transgressão da lei é pecado, querido. Obediência a Deus é uma resposta de amor a Deus que nos salvou. Você sabia disso? Você obedecer a Deus é uma resposta do sangue de Deus que nos salvou. Amém? Muito bom. Próximo estudo. Vamos fazer amanhã de manhã.
o herdeiro da promessa. Esse é o título. Hoje nós falamos aqui, atravesse, toma, divide e sirva. Você pode atravessar, atravesse o quê? Que Deus está querendo dizer aqui? Atravesse o deserto do Egito. Nós estamos atravessando um deserto para chegar à terra prometida. Assim como eles também, lá no passado. A história se repete. Tome, divida e sirva. Essa é a regra de Deus para nós. Foi assim que Deus ensinou a Josué. Nós vamos aprender muito sobre esse profeta. Um profeta escolhido por Deus para seguir os caminhos que Moisés não conseguiu terminar, e ele deu da nova geração para frente, ele continuou na promessa, fazendo o que Deus mandou, ensinando o povo. Como atravessar, dividir e servir. Viu? Moisés ficou ali no monte, e ele, com a nova geração, novo povo, porque daquele povo antigo, para entrar na terra prometida, só 2 pessoas ali com ele. E com Abraão também. Porque tudo ali é descendência de Abraão, meu irmão. Tudo ali vem de Abraão. Então, queridos, ali só Josué e Caleb, que foram os únicos espias que foram espiar a terra e não falaram mal dela. Acreditaram nas promessas do Senhor. Porque os outros 10 espias morreram de uma peste que Deus mandou. Sabe por quê, meu irmão? Porque existe o fator obediência. Deus falou, está falado, queridos. Não tem que questionar. É Deus que escolhe você, é Deus que escolhe eu, escolhe qualquer um. E se ele falou, está falado. Amém? Então vamos para o próximo estudo amanhã, com a graça do nosso Senhor, tá bom? O herdeiro da promessa. Vamos aprender mais sobre esse homem Josué. Tá bom? Fique com a graça do Senhor, que a paz do Senhor tome conta de vocês, onde vocês estiverem. Dá um like, dá um joinha, compartilha aí no canal, se inscreve no canal, para que o algoritmo reconheça do YouTube que a palavra de Deus está aí crescendo cada vez mais e chegue a muitas pessoas que não conhecem. Amém? Seja um pregador também. Quando você está compartilhando com alguém, você é o pregador. Fica na paz do Senhor e até amanhã de manhã. Tchau, pessoal.